Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. E eu, particularmente, pela enésima vez, acabei quebrando a minha promessa de não gravar mais vídeos. Por duas razões, né? Primeiro, porque percebi uma hostilidade muito virulenta de determinados grupelhos organizados e raivosos que tentaram, por todos os meios, apagarem meus vídeos, né? E segundo, eu estava pensando cá com meus botões se realmente, às vezes falando certas verdades, não seria uma forma, digamos que, de forma, por assim, evangélica, de dar pérolas aos porcos, né? Muitas pessoas, particularmente, não compreendem muito bem o que praticamente nós falamos, ou o que nós deduzimos, e basicamente agem de maneira bastante sórdida ou asquerosa, no sentido de censurar as suas próprias ideias e a sua forma de expressão. No entanto, algumas pessoas acabaram me pedindo para dar uma opinião, e em particular um vídeo de um sujeito que se autonomeia neo-ateu e que porventura se chama Yuri Greco. Yuri Greco. Esse sujeito publicou um vídeo chamado Raquel Sherazade e a sua diarreia mental. O que quer dizer isso basicamente? A jornalista Raquel Sherazade, do SBT, criticou a postura do Ministério Público do Estado de São Paulo, que queria tirar a frase Deus seja louvado das cédulas de real. Ou seja, ela disse que aquilo ali era uma perda de tempo e que, na verdade, nossa sociedade sofre uma influência cristã. A nossa sociedade é remodelada por esses valores, de alguma forma ou de outra. Isso é uma questão puramente histórica, e que acaba se refletindo também na moralidade, na conduta e nas instituições. No entanto, ao que parece, o senhor Yuri Greco é um pouquinho raivosinho, Ele quer uma sociedade purificada de todas as religiões em que, na verdade, o único ego ou únicos valores que devem ser impostos são os dele. Olha só como o Yuri Greco é tão democrático, Ele quer tirar toda uma simbologia que faz parte de uma cultura, ele quer simplesmente colocar os religiosos intocados nos seus templos. Enquanto isso, ele impõe uma hegemonia cultural, impõe todos os seus contravalores culturais em detrimento de praticamente 90% de uma população cristã, por assim dizer. Mas não custa nada fazer os seguintes comentários sobre algumas aberrações históricas que Yuri Greco falou sobre a Revolução Francesa, falou sobre os princípios do cristianismo e também sobre a Constituição Federal. Eu fico assim me perguntando como é que as pessoas dão tanta popularidade a um sujeito que praticamente erra e deforma tudo. A não ser que nós possamos pressupor que o nível intelectual também do seu público é muito baixo, realmente eu não consigo entender como é que as pessoas não percebem a coerência deste sujeito. Vamos começar pela seguinte frase, que o senhor Yuri Greco disse que Raquel Sherazade devia voltar para a escola. Esse que é o grande problema, senhor Yuri Greco. Raquel Sherazade é mais inteligente do que você porque as ideias que ela tira não são da escola. Como nós percebemos que 40% da população universitária brasileira é composta de analfabetos funcionais, eu digo para você, Yuri, saia da escola, saia do mundinho do cursinho pré-vestibular, saia do Wikipédia, porque essa tua cultura é de Wikipédia, de Google. Entendeu? Você não tem cultura esmerada para discutir coisas mais complexas, meu filho. Faz o seguinte, você e a turminha dos neos-ateus saiam da escola, fujam dela e procurem livros de verdade, fontes de verdade. Você tem raivinha da religião gratuitamente motivado pela ignorância, pela estupidez, não pelo conhecimento filosófico ou pelo conhecimento histórico. Mas não custa nada dizer que foi muito divertido você afirmar que a liberdade, a justiça e a igualdade são criações da Revolução Francesa. Ou seja, você está afirmando categoricamente que antes da Revolução Francesa não havia liberdade, não havia justiça, não havia igualdade. E não havia nem mesmo essas concepções. Bom, já que você falou de Revolução Francesa, eu vou te mostrar o que foi a igualdade, a fraternidade e a liberdade da Revolução Francesa. Olha aqui, um livrinho do senhor François Furet, um historiador francês, que vai te dizer quanta igualdade se matou, quanta igualdade de pessoas, quer dizer, quantas pessoas foram mortas igualitariamente na guilhotina, ou então, sei lá, linchamentos em público, massacres, de multidões esquartejando vivas certas pessoas, Isso é a fraternidade e igualdade da Revolução Francesa. Olha,
François Furet para você, né, já que eu preciso educá-lo, já que você é um ignorante. Tem aqui o Pierre Gachot, que é um historiador francês também, tem tudo traduzido em português, não se preocupe, você não precisa ler francês, tá? Tem também aqui Paris sobre o terror, você vai mostrar a igualdade e fraternidade, né, e a liberdade, né, o l'amour, né, como fala os jacobinos lá, né, o que eles fizeram de estrago na França, né? E também tem aqui algo bem educativo e sociológico do ponto de vista da Revolução Francesa. O Estado e a Revolução de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville também vai educar você, tá bom? Agora você falou que a igualdade e a liberdade nunca foram discutidas ou nunca foram conhecidas antes da Revolução Francesa. Olha, meu filho, conheça, olha, leia Aristóteles, olha, Política de Aristóteles, Ética Nicomaqueia. Puta que pariu, cara. Faz o seguinte, infelizmente eu não tenho que mostrar a República de Platão para você aqui, e também, quem sabe aqui, o livre-arbítrio. Olha só, sabe quem escreveu o livre-arbítrio? Foi Santo Agostinho. Santo Agostinho discutia liberdade no século IV, cara. Puta que pariu, cara. Eu vou fazer, soletrando o mestre Olavão. Puta que pariu! Sim, então, quer dizer, no final das contas, meu filho, não fale essas barbaridades. E mais uma vez, aconselho a você, saia do colégio, sabe? Saia do cursinho pré-vestibular, saia da cartilha do MEC, meu filho. Porque realmente, para você cometer essas gafes tão monstruosas, realmente você é um soberbo aluno da escola pública brasileira. E vou mais além, né, Yuri? Você já cometeu erros tão graves de história, como por exemplo aquele vídeo que você fala que a Igreja Católica tinha déficit de aprendizagem, e no final da história o único que demonstrou déficit de aprendizagem foi você, né? Você não tem bibliografia, não tem porra nenhuma. E não fique raivosinho não. Pode chamar tua turba de neo-ateus que eu não vou me importar não, porque realmente eu só vim aqui para provocar.